Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Renge Podcast, o podcast oficial da Renge Arquitetura e Engenharia. Eu sou Renata Gomes, engenheira e hoster desse podcast, ao lado da minha sócia e irmã e co-host desse programa, Rita Souza, arquiteta e urbanista. Estamos aqui hoje nessa mesa com convidados para a gente explanar um pouco desse assunto ligado à engenharia e arquitetura e mais especificamente hoje dessa área condominial. Estamos aqui com alguns convidados, engenheiros, síndica, e eu quero começar aqui apresentando cada um deles. Seja bem-vinda, Cida. Muito prazer estar aqui, nesse podcast. Há tempos que eu venho observando, acompanhando o programa, então para mim é um prazer ter sido convidada para estar aqui hoje. Seja bem-vindo, Jefferson. Boa noite, um prazer estar aqui, sendo convidado para essa mesa tão ilustre, né? Acompanhando o Mário Galvão nas inspeções prediais aqui no estado de Alagoas. E seja bem-vindo, esse engenheiro renomado, meu mentor, nosso, né? Nosso, gente! Nosso mentor. Seja bem-vindo, Mário Galvão. Boa noite, pessoal. Boa noite, Renata. Boa noite, Rita. Boa noite aí, Jefferson, Cida, a plateia que está aqui nos vendo aí também, e nosso Brasil aí. É um prazer estar aqui mais uma vez aqui no seu podcast da Renge, muito legal. É um prazer, o prazer é nosso, Mário. E, gente, hoje a gente vai falar de um assunto que precisa ser bem disseminado aí nesse ramo dos condomínios, né? A gente vai falar sobre a importância da realização da inspeção condominial, tudo baseado na norma 16747. E vamos começar, Rita? Vamos começar, né, pessoal, o nosso bate-papo. Né? E como primeira pergunta, eu queria que ouvir a opinião da Cida, síndica profissional, dos nossos engenheiros aqui presentes, né, Jefferson e Mauro Galvão. O que é a inspeção predial? Qual a importância da inspeção predial, tanto na visão dos engenheiros, como na visão do síndico? É para você a pergunta, Cida. Ela perguntou os três, mas tudo bem. Vamos começar pela síndica. Vamos começar por mim, né? Tô a mulher, né? Mulher pelas mulheres. Primeiro, né? Então, vamos lá. Então, a inspeção predial para um síndico, ela dá um norte, né? De tudo que tem que ser feito dentro de um condomínio, das pendências, das manutenções preditivas, preventivas e corretivas, né? E, além disso, o síndico que faz a inspeção no seu prédio, ele também se resguarda, né, de qualquer prejuízo civil e criminal, porque ele tem aquele documento ali que resguarda ele a partir daquele momento, daquela gestão que ele assume. Então, o síndico que não faz a inspeção predial no seu condomínio, ele assume um risco muito grande, civil e criminal. E aí, Mário, qual é a sua opinião? A síndica Aparecida, nossa amiga Cida, ela falou bem veemente a questão da responsabilidade civil e criminal. Muitas vezes o síndico ele não sabe expor para os moradores, os condôminos, a importância da inspeção predial, que muitas vezes 90% dos condomínios do Brasil não tem manutenção. Os próprios síndicos não têm essa consciência, principalmente quando são síndicos orgânicos, não é, Mária? Eles não têm essa consciência da necessidade de fazer a inspeção. Há controvérsia nisso, né, Jefferson? Muitas vezes, por exemplo, eu tenho vários síndicos orgânicos que sabem da importância da inspeção predial, sabem da importância da consultoria técnica. Como eu digo, para vocês mentorados, isso é uma questão de quebrar paradigmas, né, Jefferson? Sim. O que você acha aí, Jefferson? Essa importância que, como você mesmo acabou de mencionar, os síndicos profissionais hoje têm um pouco mais dessa visão, mas os orgânicos também reconhecem essa necessidade. É uma questão da gente, como engenheiro e como técnicos, não só engenheiro e arquitetos, mas que sejam especialistas nessa área, de ajudar o síndico na condução desse processo, né? O síndico tem, não é obrigação, mas como ele tem o contador e o advogado como assessor, o síndico, hoje os síndicos já têm a consciência da necessidade de contratar um engenheiro para chamar de seu, vamos dizer assim,
para ser assessor dele durante, não só da inspeção, de toda a administração, do ano todo, renovado, ano a ano. Porque o engenheiro vai conseguir auxiliar ele nas decisões importantes, não só da inspeção predial, que tem outro assunto também, que seria as obras nos condomínios, né? Que também é importante. Mas a inspeção predial é o norte, realmente, para que o síndico tenha um caminho para que ele faça as manutenções devidas e acompanhadas pelo engenheiro depois, para ter todo o respaldo de não sofrer nenhuma penalidade civil e criminal. Como o Jefferson disse aí, ou Renata, Rita, a questão é muito de cultura. O brasileiro tem a cultura de manutenção. Sim. Vocês veem a manutenção nos carros. Mas, infelizmente, não tem essa cultura de dar manutenção no seu próprio edifício. Isso é questão de quebra de paradigmas que nós temos que, devagarzinho, nós estamos conseguindo mudar isso no Brasil. Até só uma colocação que eu quero fazer, está sendo comum hoje nos estados a gente ver leis sendo criadas meio que para obrigar, né, entre aspas, o síndico a se preocupar e fazer a manutenção preventiva do seu imóvel, né? O ano passado aqui, o CREA, ele fez várias ações de mobilização na praia, na orla, de conscientização para falar para a comunidade como um todo, né? Não só para os síndicos, sim, mas para os usuários como um todo, da importância de fazer a inspeção, porque gera segurança para os usuários do imóvel, moradores, né? Isso, condomínios. Isso. É interessante pontuar que o conhecimento da inspeção predial, ela tem que partir, obviamente, do síndico, né? Ele tem que ter um mínimo de conhecimento. Você não pode assumir algo que você não tenha conhecimento. E se você assumir sem conhecimento, você tem a obrigação de buscar conhecimento sobre isso. Então, eu já fui síndica orgânica, e no momento em que eu fui síndica orgânica, comecei como síndica orgânica, né? Então, assim, automaticamente o que eu fiz foi buscar conhecimento na área, e a primeira coisa que eu vi foi a questão da inspeção predial, e assim a gente fez. O problema, muitas vezes, é o próprio condômino não saber a necessidade e querer barrar que o condomínio, que a gestão venha fazer esse tipo de serviço. Como a situação que a gente teve ontem, falando numa assembleia que eu estive presente, falando sobre essa questão da manutenção preventiva, a importância de fazer a inspeção predial, de fazer a manutenção anualmente do nosso condomínio, né? Porque isso valoriza o patrimônio, valoriza o imóvel. E aí eu perguntei assim, se fosse uma casa, você ia deixar de fazer a manutenção? Porque, assim, uma taxa para fazer a manutenção do condomínio, já que o condomínio não tinha caixa para isso, de R$ 2.500, não chega nem a 1% do que você faria em uma casa. Aí, mas eu não quero casa, eu quero apartamento. Então, se você está num apartamento e você não tem condições de pagar R$ 2.500 para fazer uma manutenção no seu apartamento, você está morando no lugar errado. Entendeu? Então, é muito importante ter essa palavra de você conscientizar o condômino de que ele também faz parte daquilo ali. Aquele imóvel não é do síndico, é do condômino. E se ele não participar ativamente também e não ter conhecimento, automaticamente ele vai desvalorizar o patrimônio dele. Então, a importância do condômino conhecer também como é que eu posso dizer assim, os direitos deles e os deveres dele com relação a uma gestão de condomínio é muito importante, tanto quanto ao síndico, até para saber cobrar até para saber cobrar do síndico o que vai ser feito. Sim, sim. O Mário falou em relação a ser uma questão cultural, né? A questão de se existe uma resistência muito grande ao investimento, né, Cida, você como síndica, de se fazer um investimento em relação a essas manutenções, né? E aí eu já vou entrar em uma outra questão, aproveitando aí esse teu gancho, como é que os síndicos podem se preparar? Como é que a gente pode trabalhar nessa conscientização do condômino? Já que, assim, os prédios, eles envelhecem, né? Toda a construção envelhece. Então, chega um momento que se faz necessário a mudança de um revestimento, né? Muitas vezes se faz necessário a atualização do pilotis, por exemplo, né? Modificar, ajustar os seus usos, né? Como é que os síndicos podem fazer? Como é que seria esse mecanismo para se conscientizar e se criar uma cultura, né, de que a edificação precisa ser mantida e renovada para ser valorizada? Então,
Vou dar o pulo do gato para os outros síndicos. Simples. O primeiro ponto é você fazer um trabalho de conscientização com os condôminos, tá? Do passo a passo, ter clareza do que você está fazendo, do que você precisa ser feito, das manutenções que aquele condomínio precisa, fazer uma avaliação minuciosa daquilo ali e transparecer para os condôminos. Mas os condôminos não vão para a Assembleia, você cria um outro caminho de comunicá-los, de conscientizá-los, de saber quais são os direitos e deveres deles e o que eles precisam saber para valorizar o imóvel dele. Então, até porque não é o síndico que faz tudo. O síndico, ele faz a parte, ele dá o caminho, ele é o facilitador, mas o condômino, ele tem participação ativa naquilo ali. Ele é um proprietário, é um bem dele. Então, ele não pode deixar estragar. Então, se ele não cobra, ele também está sendo conivente com aquilo ali. Se ele não participa da Assembleia, ele também está sendo conivente com aquilo ali. Então, ele também não pode amanhã meter a mão e dizer assim, a culpa foi do síndico. Não, a culpa foi dele que não acompanhou, a culpa foi dele que não cobrou, a culpa foi dele que não teve conhecimento de cobrar o direito dele. Então, o condômino, ele é participativo, ele tem que ser ativo, né? Então, esses são alguns caminhos. Então, você vai ali, você vai mostrando ao condomínio o que tem que ser feito, chama uma assembleia, não teve quórum suficiente, você vai lá, manda um comunicado, esclarece, faz um jornal das obras, do que tem que ser, do que tem que ser feito, né? Dá as dicas, as orientações, né? Então, eu estou passando por inspeção predial no meu condomínio. E o meu condomínio, ele é novo, ele ainda está dentro da garantia, né? E ontem eu passei para os condôminos a importância deles fazerem também a inspeção dentro da unidade deles, para que eles possam também manter as garantias deles, para que eles não percam em relação à construtora, que muitos deles acham que não. Aí precisa disso. Aí eu informei alguns que me falaram particularmente. E precisa disso? Eu disse, precisa sim. Pergunto a você, se o seu piso descolar daqui a 5 anos... Que o problema pode ser hoje, mas você só vai ver daqui a 2 anos, quando acabar a sua garantia. Você vai poder culpar a construtora? Não. Por quê? Porque você não fez uma inspeção no seu apartamento. Então, é importante você fazer isso. Eu vou fazer uma dedetização no prédio. Adianta eu fazer a dedetização no prédio e o seu apartamento não fazer? Tem que fazer também. Então, a questão de um condomínio, ela é coletiva. Então, não parte só do síndico, parte também do condomínio. Então, essa participação tem que ser ativa e efetiva. Muito bom, muito boa colocação, Cida. E vocês que estão nos escutando, seja vocês síndicos, seja vocês moradores, sejam vocês gestores, fica até o final que vai vir muita coisa boa aí para vocês. E aproveitando, eu te peço, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita agora e segue a gente. Curte, compartilha e encaminha essa mensagem para várias pessoas que vocês conhecerem. Manda um aviãozinho. Com certeza esse conteúdo aqui vai ajudar muita gente. Salva também, hein? Esse programa tem um patrocínio de Renge, Engenharia e Arquitetura, uma empresa especializada na parte de inspeção predial, e também do Verde Vivo, uma empresa de paisagismo que atua no mercado de Alagoas há mais de 40 anos, com vendas de plantas e implantação de paisagismo. Eu quero fazer uma pergunta para Mário Galvão. Mário, você como engenheiro, quero que você diga para a gente qual é a responsabilidade de uma síndica, qual é a responsabilidade da Cida, quando ela não faz uma inspeção predial? Ela tem alguns artigos aí que eu vou começar a falar aí, dentre eles o artigo 1348, inciso 5º, que diz que a responsabilidade civil e criminal se decai em cima do síndico quando ele é omisso, que já vem o código, no outro código, artigo 186, negligência e omissão. Então você já vê aí que dois artigos do Código Civil já não precisa dizer mais nada. Eu quero saber para que vai arriscar. Eu digo sempre, quando eu dou minhas consultorias para síndicos, o seguinte: se você não tem gestão em cima dos seus moradores, você não consegue mostrar o que deve ser feito para os seus moradores, renuncia. A premissa é renunciar. Porque você está se enganando, você está ganhando o seu salário, ou muitas vezes a isenção do seu taxa condominial, mas botando o seu patrimônio em risco, porque se entra um morador contra você na justiça, como a gente vê muito aí na justiça, morador entrando contra síndico,
por causa de falta de manutenção e perda de desvalorização do patrimônio, o que vai acontecer com o que eu recomendo muito para síndico é isso, seguir o que deve ser seguido. Básico. Mário, vou fazer mais uma pergunta para você, né? Quais são as etapas de uma inspeção predial? Boa. As etapas da inspeção predial, ela começa pela anamnese com o síndico, ou seja, uma entrevista. Você recolhe também coleta de dados. Você vai pegar aquela documentação que muitas vezes não está completa. Você tem que registrar também no laudo o que você recebeu, o que você não recebeu. Tipo, convenção condominial, regimento interno, habites, projeto e por aí vai. ABCB. Licenças. O resumo é o seguinte. Terminou essa parte. A anamnese, coleta de dados. Então é o fluxograma. Você vai fazer também a vistoria. Isso é a vistoria. Depois disso, você coletou todos esses dados, você vai elaborar o laudo de inspeção predial, o parecer técnico. E você faz as prescrições, as recomendações e a conclusão do laudo, junto com os anexos também com a anotação de responsabilidade técnica, entrega o devido laudo de inspeção predial. Ô Jefferson, às vezes eu sinto as pessoas muito confusas com algumas terminologias, né? Entre elas, assim, vistoria, laudo técnico. Isso. Explica pra gente qual a diferença, né? Explica para quem está nos escutando, nos assistindo. Boa. Qual a diferença entre vistoria, laudo técnico ou alguma outra terminologia que você veja aí que é mais recorrente nessa área da engenharia? É um monte de papagaiada, né? A gente se depara pela falta de o síndico não é obrigado a saber de todas as leis e normas e nomenclaturas, mas como no meio aí comum, todo mundo é comum o pessoal falar, né, eu quero contratar um laudo, eu quero contratar uma perícia, mas perícia, vou começar pela perícia então. Perícia, ninguém contrata perícia. Perícia e ninguém é perito, né? Perito só é perito criminal, que é concursado, habilitado e tudo mais. O perito de engenharia civil, ele é inscrito no Tribunal de Justiça do seu estado, do território nacional. Ele só passa a ser perito a partir do momento que o juiz nomeia ele como perito. Ele vai ser perito no processo, não é perito da justiça. Só naquele momento. Só naquele processo, certo? Aí, dali então, o perito sim tem condição de fazer um laudo pericial. De pericial de qualquer tipo, ou de inspeção predial, ou de uma demolição, ou de qualquer outro assunto. Porque o laudo é a peça mais completa da engenharia, certo? O laudo você tem que determinar a causa, o porquê que aconteceu, verificar os possíveis culpados, né? Quais foram as partes que foram, se foi método construtivo, se foi a construtora que negligenciou alguma coisa, ou se foi da natureza. E também prescrever como deve ser refeito essa manifestação patológica ou um desastre, e ainda precificar. Aí é um laudo completo. É a única pessoa habilitada a fazer um laudo completo é o perito, né? O engenheiro pode fazer também, mas ele vai ser contratado em outro momento e nem vai ser chamado de laudo, vai ser chamado de uma auditoria, que é também a parte mais completa que o engenheiro pode fazer na engenharia. É um laudo. Aí ele pode até chamar de laudo porque vai ser todo completo, né? Vai ter todas essas etapas. Todo o trabalho de engenharia que o engenheiro é chamado a fazer, ele vai fazer um relatório de engenharia ou uma vistoria de engenharia. A vistoria é a mais comum, é a mais, vamos dizer assim, o documento mais simples que ele vai elaborar, que é uma vistoria de constatação. Ele vai chegar, vai olhar, vai dizer o porquê. Ele não vai dizer culpado e nem vai dizer como foi e o que aconteceu. Ele vai falar, não, tem uma fissura ali, precisa ser feito um relatório de engenharia para detectar o porquê daquela fissura. Não só o pedreiro vai lá e consertar. Tem que determinar por que aconteceu aquela fissura. Para determinar essa causa, vai ter que fazer ensaio. Ensaio é outro relatório, né? É outra etapa. Você vai contratar um engenheiro, um condomínio contrata um engenheiro e pede para ele fazer um laudo. Ele chega para o síndico, eu vou te entregar um laudo. Ele faz a proposta dele, ele escreveu lá que vai fazer um laudo, vai entregar, por exemplo, para a CIDA um laudo. Imagine o problema que esse engenheiro tem. Porque se ele vai na lei do consumidor, tem escrito o laudo é aquele mais completo.
Se ele pegar um síndico depois, um morador, um conselheiro lá do condomínio, esse conselheiro vai chegar para o síndico e vai falar: processa esse engenheiro, chame ele para conversar, porque ele não entregou um laudo, ele entregou só uma vistoria. Aí você então vai ter que, o engenheiro que fez esse laudo inexperiente vai ter que devolver o dinheiro para o condomínio ou então ser processado. Para ele não ser processado, ele devolve e perdeu o trabalho dele. E também esse trabalho não vai servir para síndico, porque ele não fez uma inspeção predial adequadamente, não seguiu a norma da engenharia que tem que seguir a NBR, tanto para fazer qualquer tipo de laudo, tem que seguir todas as normas e as etapas, né? Para fazer um laudo, ele tem que fazer e recolher RT. A gente já soube aqui em casos que o síndico recebeu um laudo que não era laudo e ainda não recebeu o profissional que entregou para ele o serviço não entregou RT. Então, nenhum serviço de engenharia é válido sem RT. Qualquer serviço que o engenheiro faça tem que recolher RT, ou o arquiteto, independente do valor e de nada. Se eu vou fazer um parecer técnico, eu tenho que emitir uma RT, para que aquele documento que eu emiti tenha validade, porque eu sou engenheiro e só tem validade se o meu conselho estiver me validando, porque eu posso estar inadimplente, eu posso não estar formado e falar que eu sou engenheiro. Ou posso falar que sou engenheiro e não ser engenheiro civil, e estar prestando um serviço para algum leigo, que o leigo não sabe se você é engenheiro civil. Não, você não mostrou nem a carteira para ele, né, do CREA. Não, mas você entrega um cartão e no cartão você manda fazer na gráfica. E para ter a RT, o seu conselho já te deu a chancela. Você só emite RT se você tiver legalizado no seu CREA, pagado a mensalidade e está registrado. Tanto o arquiteto, que é a RT, ou o engenheiro. E é assim que acho que funciona essa parte. Mário, pode complementar alguma coisa aí se eu deixei de... Não, é isso aí. Inspeção é uma coisa, parecer técnico é outra coisa, laudo técnico é outra coisa, laudo pericial é outra coisa, auditoria é outra coisa. Não misture uma coisa com a outra que vai dar problema. Com certeza. Ô Mário, você tem uma experiência grande, né, nessa área de inspeção de vistoria. Qual foi a situação que você viu mais assim distorcida que você vivenciou, que te chamou a atenção? Muitas vezes o síndico querer forçar a barra, querer contratar uma coisa pelo preço de outra coisa. Então, geralmente eu coloco bem claro nos meus contratos, o que está me contratando, eu recomendo também para as pessoas. Você colocar exatamente qual a norma que você está fazendo o seu trabalho. Me contratou fazer um laudo de inspeção predial. Eu vou seguir a NBR, a BNT 16747. Me contratou para fazer um parecer técnico de um apartamento. É uma vistoria. A vistoria no apartamento, você vai seguir a BNT 3752, que lá tem a vistoria. Você vai elaborar um laudo de fachada. Você vai fazer a BNT 3755. Você vai fazer um laudo de... Deixa eu ver... hidrossanitário. Você vai seguir a BNT 5626. Aí, se você deixar, eu vou falando aqui. Até um monte de norma aqui. E deixar ainda claro no escopo, né? Tudo que vai... Porque a questão é a seguinte... E a Rita sabe muito bem também, né, Rita? A gente já conversou isso outras vezes. Muitas vezes você vai fazer... O síndico, ele não sabe que tem que fazer um laudo de acessibilidade, gente. Sim. Gente, presta atenção. Acessibilidade hoje é crime. Se você hoje não faz... Você pode ser responsabilizado civil e criminalmente. A BNT 9050. Vocês, síndicos, prestem atenção. Façam, contratem laudo de acessibilidade para vocês saberem se a questão da acessibilidade do seu condomínio está correta. Ela já teve alteração em 2014, agora já tem 2020. Abra o olho. Vamos lá. Para a gente deixar bem claro para os nossos ouvintes, eu queria voltar na pergunta sobre vistoria, né? Então, vistoria seria, perguntar a Mário, vistoria seria o documento mais básico ou o primeiro documento a ser contratado por um síndico? Seria por aí, eu sou síndica de um prédio e quero verificar se o prédio está tudo em ordem, se está tudo
conforme as normas. Eu começo por uma vistoria. Que conselho você daria, que orientação você daria aos síndicos profissionais, aos síndicos em geral, né? Que caminho seguir? Um laudo de inspeção predial, um parecer técnico. Porque ele tem o nome de laudo de inspeção predial, mas ele não é um laudo, é um parecer técnico. Então, Mário, então eu recomendo um síndico, a Cida falou, a primeira coisa que um síndico tem que, quando ele assume uma bucha, ou um condomínio mesmo organizado, porque muitas vezes é bucha, outras vezes o condomínio já está bem. E mesmo que ele tenha um laudo do síndico anterior, ele tem que fazer um para se resguardar. Atual. Porque ele não sabe o que foi feito, o síndico, aí ele vira consolidário. Pergunta, o que foi? Por que você está dizendo que é um laudo de inspeção, mas não é um laudo, é um parecer? Pronto. Isso eu briguei muito na BNT, gente. Provavelmente isso vai mudar. Só para deixar claro, você participa das elaborações das normas, não é isso? Eu já fiz parte de algumas comissões de estudo. Comissões de estudo. E deixa eu explicar para vocês. O laudo de inspeção predial, o nome laudo, eu não concordo com ele. E engenheiro e arquiteto, ele não foi feito para ser piolho. Eu já começo assim, dando voadeira. Então eu já vou falar logo assim. Porque um laudo, ele tem que ter início, meio e fim. O objetivo, o porquê e o quê. Então isso se chama laudo. O laudo de inspeção predial, ele tem o objetivo de constatar como está aquela situação. Como está a situação do prédio naquele momento. Naquele momento, e você prescrever, recomendar as coisas que eles devem fazer. Recomendar um plano de reforma, recomendar a questão de um plano de manutenção, recomendar um laudo elétrico, se você detectar que tem um problema no elevador. Você prescrever que tem que fazer uma recomendação sobre acessibilidade. Então, o laudo de inspeção predial é o início ele é uma diretriz que você toma de constatações e averiguações de todos os sistemas e subsistemas da edificação. Porque aí sim você começa a fazer o plano de manutenção. E a importância, só complementando, Mário, a importância de fazer um laudo bem feito é muito grande. Porque se você pega uma empresa que ela só faz uma inspeção, um álbum de fotos e coloca lá as fotos e o que tem que corrigir aquilo ali, não coloca as orientações e não diz de quem é as responsabilidades, acaba o condomínio muitas vezes arcando com despesas que seriam vícios construtivos, né? E que poderiam ser cobrados da construtora e não foi cobrado. Então, a preocupação de você contratar profissionais sérios e que realmente tenham recomendações a respeito do serviço é muito garantidor para você, porque você não vai ter risco de errar. Eu vejo muito o seguinte, muitos condomínios, novos inclusive, com manuais totalmente fora de norma, da NBR 14037. Mas eu vejo muitos condomínios antigos sem manual. E eu falo muito aí para os meus mentorados, obrigado. Eu falo muito para os meus mentorados o seguinte, gente, é um grande negócio você fazer manuais para condomínios que não existem manuais. E eu falo, por exemplo, eu recomendo muito nos meus laudos a elaboração de um manual. Tem condomínio que o manual não está adequado. E tem condomínio que não tem manual. Para isso serve a inspeção predial, gente. Ela dá diretriz, ela norteia o síndico o que ele deve fazer. Mas eu digo também, eu falo muito também para os síndicos. Não adianta nada você fazer um laudo de inspeção predial e não contratar um engenheiro para dar prosseguimento. Você vai ficar com aquilo ali engavetado, gente. Então, não adianta também a gente vender sonho. Então, tem que se preparar. Era Sem isso. contar com um detalhe, né? Complementando o que o Mário falou. Deixa mais para frente. Sem contar com detalhe o que o Mário falou, né? Se você contrata uma inspeção predial, você tem ali aquele livro, né? Aquele caderno enorme com um monte de coisa. E, assim,
você vai fazer o serviço. Você viu ali as emergências, tem que ver o que vai ser feito. Tá, mas você não sabe como vai ser feito aquilo ali. Então, aí você pega, ou chama o pedreiro colher, né? O Zé Colher que eu falo. O Zé Colher, como o Mário fala, né? Ou então você chama, faz orçamento com várias empresas, aí você pega os orçamentos. Tipo assim, eu pego o orçamento com Rita, a Rita me diz um orçamento de 5 mil. Aí eu pego com Renata diz que é 10. Aí você pega aí com eu pego curandeiro. com o curandeiro, diz que é 20 mil. Aí, no final das contas, eu não sei, como eu não tenho conhecimento, eu vou pegar o mais barato. Por isso certo? a importância do consultor. Exatamente. Eu vou pegar o mais barato. Aí aquele mais barato não faz um serviço bem feito, eu vou continuar pagar respondendo duas criminalmente vezes. por aquilo ali. Então, assim, a importância de você ter uma Boa, consultoria Cida, de um boa. engenheiro que possa te assessorar dentro de um condomínio é grande, porque aí você, no momento em que você tem um engenheiro, assim como você tem um advogado, tem uma administradora para te ajudar no processo administrativo, você também tem que ter um engenheiro para te abalizar, porque aí ele vai pegar aquele laudo, ele vai saber, inclusive, levantar os orçamentos adequados com os materiais, igualar escopo. Ele vai saber o produto que pode colocar. O condomínio não tem um orçamento para cobrir aquele produto X, mas tem um outro aqui que é intermediário, que dá para fazer o serviço e vai fazer bem feito. Então, o engenheiro ele tem que ter essa capacitação e ele vai estar atestando ali com a RT dele que realmente é aquilo ali. Então, além do serviço contratado que vai ter que ter a RT, eu vou ter o ART do meu condomínio registrando que aquilo ali está ok. Então, assim, a minha segurança é maior. Então, para eu responder criminalmente, vai ter que passar também pelo engenheiro, que foi ele que me deu a RT. E não só o engenheiro, né, o consultor do prédio, como também o engenheiro que vai executar a obra. Os né? dois têm que ter como RT. Exatamente, como vocês citaram agora, o quão é importante a contratação correta. Isso. Né? Você contratar um engenheiro para ser responsável pela obra. Isso. Né? E não contratar, com todo respeito, como é que vocês falaram? O Zé Colher. O Zé Colher, não é Então, verdade? né? Complementando essa fala, essa importância da assistência técnica do engenheiro, né, ele vai participar desde o momento de o condomínio contratou a inspeção predial. Tem lá toda a recomendação para que o síndico, por prioridade e por importância, coloque os serviços que necessitam ser feitos. Ele vai ajudar o síndico nessa consultoria dele, ele vai elaborar uma planilha adequada para que o síndico contrate. Aí ele não vai deixar que o síndico contrate as empresas sem o norte. Por exemplo, vai contratar banana, certo? Mas tem banana nanica, tem banana de cozinhar, tem banana de não sei o quê. Aí são vários tipos. Vai dar o mesmo preço para a banana, mas só que de vários materiais. Então, com a planilha adequada, com o escopo do serviço a ser contratado, ele vai contratar as empresas certas. Todo mundo vai alçar a mesma coisa. Exato. E as empresas também vão ser qualificadas, porque só o engenheiro habilitado tem condição de analisar as planilhas e a proposta das empresas. Vai ser uma licitação. É uma licitação. Sem ele tem que pedir. Ele vai ter que acompanhar se aquele material realmente está sendo aplicado. E ele vai pedir a documentação da empresa, a empresa vai ter que ser habilitada, registrada no CREA, a empresa registrada e o profissional habilitado que vai acompanhar também. Mesma coisa do acompanhamento nas residências. O síndico vai ter lá o engenheiro do condomínio, ele vai pedir o plano de obras e a obra que for feita no apartamento tem que ter um engenheiro. Normalmente eles estão apresentando só RT de projeto. Não tem RT de execução e nem quem vai acompanhar a execução. Os moradores não têm costume de contratar dessa maneira, porque todo mundo só quer economizar. Exato. Mas não é uma economia. É um desserviço, porque ele compra um porcelanato de R$1.000 e vai aplicar com mão de obra desqualificada. Ele acaba com o piso dele na aplicação, não vai durar nem um ano, vai começar a ter desplacamento ou não vai seguir os cortes adequados, paginação, etc. Então, a necessidade do engenheiro hoje no condomínio, antigamente não era tão necessário porque eram menos... eram desconhecidas até. Era desconhecido, eram menos tecnologias. Hoje
Antigamente tinha apartamentos de 4 andares, começaram com elevador, hoje já tem prédios com 50 andares. Tem condomínio hoje que é uma receita maior do que alguns municípios, né? É muito importante, tem que ter esse acompanhamento técnico de todas as áreas. O síndico é uma pessoa só. Ele não tem obrigação e nem humanamente impossível ele conhecer de todas as áreas. Exatamente. Né? Ele tem que ter uma base. Ele tem que ser o gestor, ele tem que ter um norte, mas ele tem que ter profissionais do lado dele que dê esse suporte, a administradora, o contador, o advogado e o engenheiro. É imprescindível isso. E é muito simples você trazer isso para o condomínio. Quando você faz uma assembleia e você expõe aos condôminos o que tem que ser feito dentro de um condomínio, assim como você precisa de uma administradora, precisa de um advogado, você precisa também de um engenheiro. Ah, mas a gente vai pagar um engenheiro, não tem obra a ser feita. Você acha que não tem obra, mas tem muito mais do que isso. E as obras que acontecem internamente que muitas vezes você não sabe, Sim. né? Que você não tem a norma os processos de como cobrar aquele serviço que está sendo dentro do apartamento, né? A gestão de reforma. E aí, muitas vezes, essa gestão de reforma tira uma parede que compromete toda a estrutura do condomínio. E você vai ser responsável por aquilo. Aí você chega na Assembleia e você diz o seguinte: olha, pessoal, é isso que tem que ser feito. É isso que a gente precisa. Então, mas a Assembleia não quer aprovar? Você tem autonomia enquanto gestor, sim, de contratar aquele profissional, porque você está se resguardando, tá? Até porque tem a NBR... 1680. Código Civil, que a gente estava falando essa semana, que ela quebra justamente essa questão do síndico, né? A Assembleia não aprovou, não, mas eu tenho uma ata aqui que a Assembleia... não aprovou o orçamento, não aprovou aquilo ali. Você vai ser responsável do mesmo jeito, porque você... Artigo 348. Exatamente. Porque você não arrumou aquilo ali. Então, o síndico ele tem que arrumar de alguma forma aquele serviço. Em poucas palavras, para resumir o que eles estão dizendo, é o seguinte, bem rápido aqui, para a gente não estender. Não existe convenção condominial, ato de assembleia, deliberação de assembleia acima da lei. Não é porque a Assembleia deliberou que não vai fazer X coisa. Eu quero deixar claro para todo mundo que o homem da capa preta vai acontecer de não, na hora lá H, o síndico não pode dizer não, foi a realidade que a minha Assembleia deliberou. Vai fazer isso lá, vocês, síndico. Vai lá chegar com a ação e dizer que você não fez aquilo. Porque a Assembleia não autorizou. No artigo 480 na justiça ele vai quebrar você. Fala, garota, vamos embora. Deixa eu te dizer, Mário. Como é que você lista as prioridades e você passa para o síndico quais são as prioridades de serviços que tem que ser executado? O que é que você considera como prioridade? Olha, na ABNT 16747 é bem claro. Você tem que classificar, porque tem alguns professores pardais aí na vida que vêm com várias tabelas aí, utilizando, não segue a nossa norma. Existe tabela prioridade 1, aquilo que traz dano à saúde e ao patrimônio, perda de desempenho. Prioridade 2, perda de desempenho. E prioridade 3, apenas visual. E se o uso é regular ou irregular? E qual a anomalia? Que a gente vai falar daqui a pouco sobre as anomalias. Se ela é endógena, se ela é funcional, se é exógena. A partir disso, você faz as prioridades. Você vai passando as prioridades. E em cima, por exemplo, Mário, mas tem 10 prioridades 1. Tem muitas vezes que o condomínio está cheio de prioridade, 100% prioridade 1. Você vai atacar, aí você... Vai relacionar elas. Na recomendação, você recomenda enumerando as prioridades. Se a prioridade está para pegar fogo, você bota ela o número 1, você numera o número 1. Bem básico, não precisa ficar fazendo... A tabela Gucci. Não é... Cida. Isso é para engenheiro, não é para síndico, não. Tem que enquadrar a Cida aqui, que ela quer ser engenheira. Falando nisso aí, no enquadramento da Cida, todo engenheiro civil, ele está apto
para exercer essa função? Todos os engenheiros civis e arquitetos são habilitados para fazer. Há uma diferença aqui. Ele tem que ser especialista. Capacitado. Entendeu? Não é capacitado, é especializado. Então eu recomendo engenheiros. Você está vendo aqui, eu, Jefferson, já tenho uma certa bagagem, mesmo assim, não pode se aventurar, né, Jefferson? Sim. A gente tem que estudar. Então não é você sair. Vou deixar isso, foi uma pergunta muito legal, pertinente que ela fez. O seguinte, eu recomendo o seguinte, não é porque você fez engenharia civil e vai se aventurar em fazer um laudo. E não é porque você se formou, que eu estou vendo muito aí gente formado, fazendo engenharia diagnóstica em pós-graduação e sendo o rei da cocada, dizendo que é um perito. Não sabe nem dizer perito. Como é que você é perito? Aí já fala, bota bem assim no cartão. Perito. Porra, gente. Não mata a gente de vergonha, não. Pelo amor de Deus. Ô, Mário, é verdade que essa área da engenharia dá muito dinheiro? Essa? Aí você não posso falar. Depende. É verdade? É muito trabalho. Quem trabalha pouco e ganha trabalho. muito, é verdade, Mário? Não, eu, graças a Deus, não posso reclamar, não. Eu acho o E seguinte... por que eu vejo engenheiro dessa área dia de quarta-feira na lagoa, comendo siri, caranguejo eu dentro acho da o seguinte, lagoa? é por causa que eu tenho... Isso não é porque ganha muito dinheiro, não, e tem esse privilégio. Estimulando as pessoas aí para mudar de O que carreira. você me diz Mas- sobre isso? Eu acho engraçado, é o seguinte, sempre bom é a mulher do outro, né? É o trabalho do outro. Ninguém quer saber que nós ficamos, né, Renata? Ele viajou aqui domingo. Segunda e terça-feira, no sol, fazendo vistoria, né, Renata? Ele Hoje eu viajou mereço. E saiu de casa domingo, né? E eu tô de casa domingo. Isso é engraçado. E amanhã, aqui, quinta e sexta, fazendo vistoria de novo. Com vocês, né? Tá bom. Tá bom, né? Bom sempre, né? Tem que rir, né, não, Jaelson? Tem que rir. Ainda mais leva o marido da outra pessoa. Não, levei não, fui levado. Ô, Mário, Na próxima vamos agora eu vou lá, levar o Mário. Gustavo, viu? E O é? Gustavo vou levar o Gustavo. Mário, a gente vê muito quando está fazendo vistorias, né, inspeções, as pessoas falarem falhas, anomalias. Boa. Chega a dói o ouvido. Né? Aí tem gente que diz falha construtiva. O que é que isso está certo? O que é que está errado? Isso dói o ouvido, dói o ouvido. Dói o ouvido. Como é o correto dizer e o que significa cada uma dessas terminologias? Renata, eu vou falar pra você. Você perguntou pra mim agorinha. Você perguntou agorinha pra mim se eu tava... Ah, Mário, o que foi? Você tá cansado? Não tô cansado. É que eu ouvi. Eu ouvi de uma pessoa no telefone hoje um nome, o cara falando da patologia. Professor, patologia. Eu falei, amigo, manifestação patológica. Entendeu? E aí eu fico aquilo na cabeça. Mas vamos falar sobre falha. Gente, falha é o quê, Renata? Falha é quando por uso, manutenção e operação. Isso é falha. Que reduz a vida útil do componente. Anomalia funcional, o que é? A falha. Então, a falha, já estou dizendo quem é responsável? O condomínio. Não tem dúvida, né? A falha foi por causa de quê? De uso, manutenção, operação. Manutenção. Não é isso, Gustavo? Hein? E às vezes até a manutenção é feita, mas tem o Inadequado. desgaste natural também. Não é isso. Não? Não. Opa, quero De saber. novo, tu não é engenheira. Tu é síndica. Então, eu quero entender. Pois é. Então, pronto. Então, vamos de novo. Eu falo assim porque tem que ser falado. Ó, porque é o seguinte. Essas coisas que ensinam... Muitos engenheiros, eles não sabem fazer essa distinção. Ensina a nossa síndica errada. Exato. Sim. É por isso que eu fico brabo. Por causa disso. Então, a falha é o quê? Por falta de uso. Falha de uso. Não soube utilizar. Falta de manutenabilidade. Ou operação. Não soube operar. É igual pegar um carro e sair com ele de primeira até 80. Vai estourar o motor. Vai estourar ou não vai? Ou andar com ele traçado,
Vou Não é passar a isso? marcha errada. De 180. O carro 4x4 traçado, de 180. Então eu dei um exemplo bem claro, não dei, Rita? Não dei? Tá claro. Agora, a anomalia, tem anomalias. A endógena. Endógena é o quê? É uma vilã das construtoras. É um vício construtivo, não é falha construtiva. Vício construtivo. É anomalia endógena. Decorrente de projeto, de projetado e não executado daquela forma, ou mal executado. Exógena, terceira. São um raio, uma batida de um carro, no pilar, que pode vir a ruir. E a funcional, que é perda de desempenho, redução da vida útil do componente. Muitas vezes a gente utiliza para facilitar a linguagem com a síndica, a gente junta funcional com falha. Mas não podemos confundir uma coisa. Anomalia funcional é uma coisa e falha é outra. Beleza? Conseguiram entender aí? Agora ficou claro. Hã? Ficou claro. Agora eu entendi. Não foi? É. Graças a Deus, né? Agora ela pode falar à vontade. Vamos agora entrar Depois eu que sou arengueira. Vamos entrar agora Não, em mas outro. eu fico bravo, porque as pessoas ensinam, né, ô Rita? Sim, não é? sim, A cada isso. macaco no seu galho, né? Cada Por macaco exemplo, no seu eu recomendo muito, né? Pô, acessibilidade, gente. Vamos dar pro... Quem vai saber mais acessibilidade do que um arquiteto? é. Pô, ele projeta, né? Isso. Pô, Eu ia vamos- falar agora justamente sobre acessibilidade, né? E aí vai para a Cida como Legal. síndica profissional essa Legal. pergunta, Ela né? é síndica profissional e síndica moradora. Isso. Aí é top. Mexer com ela tá nas duas frentes de guerra, mesmo, porque pra mim é guerra, tá na frente da batalha. É bem isso. Com certeza. E sem colete. Sem colete, menina, ela tora. Entendeu? Ela com um 32 e a galera só com a R15 pra pegar É ela. bem isso. Então vamos lá, Cida. Hoje a gente fala muito, né, em acessibilidade, né? Direito de todos. Isso. Né? E aí a gente vê que hoje nos prédios novos, né, já são obedecidas essas normas, né? Baseadas na norma Só um minuto, me dá 9050. Então, os prédios novos já vêm, né, com projetos dos escritórios de arquitetura, já com toda essa preocupação de acessibilidade. Mas existem muitos prédios antigos, né? Como é que os síndicos estão se posicionando? Como é que os síndicos estão vendo essa questão da acessibilidade? E o que é que você, como síndica, tem feito para adaptar esses prédios antigos às normas de hoje? Bom, há uma ressalva, né? A gente pode falar dos prédios novos dos 3 anos para cá, né? Isso, Porque isso. dos últimos 5 anos para cá, inclusive, como ele falou, eu sou síndica moradora, né? Quando eu recebi o condomínio, quando eu assumi como síndica, a primeira coisa que eu vi foi que no meu prédio não tinha acessibilidade, tá? Eu não conhecia sobre a lei, não conhecia sobre as regras, mas eu via que, assim, o cadeirante tinha que subir pela rampa da garagem para poder ter acesso ao elevador de cadeirante. Não tinha corrimão para criança no condomínio. Não tinha algumas sinalizações para braille. Então, tudo isso eu já tinha observado. E conversei com o engenheiro, que a gente, como está na garantia ainda o prédio, né? Como é que se diz? Eu conversei com o engenheiro a respeito, ele disse, mas isso não era obrigatório. Como eu, na época, síndica orgânica, tinha acabado de receber o condomínio, eu não tinha conhecimento, né? E aí eu fiquei quieta, mas assim, eu sou aquela quieta que eu fico calada quando eu não sei, mas eu vou fuçar. Eu vou ser curiosa, que eu sou curiosa. Então, eu vou fuçar, como o Mário diz, eu sou arengueira. Então, eu vou lá, vou fuçar e vou fazer tudo, pesquisar para buscar o meu direito. Então, quando eu vejo que o direito é meu e que o condomínio e que a construtora não fez, eu entro com os 2 pés nas caixas dos peitos mesmo, sem dó e sem pena, tá? Nos prédios mais antigos, a primeira coisa quando eu chego para ser síndica, que alguém me convida, eu observo aquele condomínio, né? Eu avalio aquele condomínio, eu peço uma série de documentações que são obrigatórias. Quando eu vejo que aquele condomínio tem várias documentações que não foram entregues, que não tem planta, eu sei que eu vou pegar uma bomba. Então, eu tenho 2 opções, ou aceitar e botar tudo em ordem, ou cair fora. Quando eu vejo que é uma situação que dá para contornar e fazer,
eu vou lá e assumo. Quando eu vejo que não dá, eu caio fora porque eu não quero responder criminalmente por aquilo ali. Eu não quero o meu na reta, né? Então, automaticamente, eu também faço a minha parte de consultoria. Chamo o síndico que está ali presente, que muitas vezes não tem orientação, não tem conhecimento nenhum, está ali há 10 anos naquele condomínio, há 8 anos, 5 anos e não tem conhecimento. Então, eu vou lá e dou a minha consultoria das orientações que ele deve saber enquanto síndico, né? E falo sobre essa questão da acessibilidade, né? Porque a gente tem que entender que é um direito de todos, né? Não é porque eu tenho 2 pernas, tenho 2 braços, tenho toda a minha capacidade visual, auditiva, né? E de fala, que eu simplesmente não vou pensar no direito do outro. Então, o meu direito termina quando o dele começa. Então, eu tenho que ver as pessoas com bons olhos, eu tenho que ver que eles têm as necessidades especiais. Então, eu faço, na minha gestão, eu vejo tudo isso. Eu vejo, antes de eu assumir qualquer condomínio, eu vejo aquilo ali. Se eu não der para assumir, eu oriento aquele síndico, eu participo de assembleia, dou orientação aos condôminos, faço um convite pessoal àquele condomínio para que todos os condôminos participem da assembleia, que é importante eles saberem dos direitos deles. Enfim, eu faço toda uma assessoria que muitas vezes o pessoal só quer saber de assumir como síndico. Se não dá para mim assumir, eu dou minha assessoria e oriento a respeito. Perfeito. Ô Cida, e a resistência ainda é grande, né? Bastante. Eu digo isso como arquiteta. Dizem logo assim, mas aqui não tem nenhum cadeirante. Exatamente. Aqui não tem nenhum cego. Sim, mas pode a qualquer momento chegar. Exatamente. Mas não... a lei é de 2015. Então, no caso dela, esse condomínio, esse profissional que deu essa resposta, ele está errado. Está errado, é Exato. verdade. E assim, eu como arquiteta, como eu estava dizendo, escuto muito isso, né? Não, mas aqui a gente não tem nenhum deficiente, né? Nenhum portador de necessidade especial. Esquecem dos visitantes. Sim. E esquecem que nós estamos suscetíveis a isso. Qualquer Exato. um de nós, né? Imagine que o meu condomínio, a construtora fez a base de elevador do cadeirante para a piscina, mas não colocou o elevador. Cida, eu já vi situações... A rampa de entrada. Eu já vi Exatamente. situações de se deixar o local do elevador, né, na fachada do prédio, de entregar sem Sem o elevador. sem a plataforma. Exatamente. Né? Eu agora estou fazendo uma reforma justamente em um prédio devido a isso aí. A construtora entregou um retrofit, entregou o edifício há poucos anos atrás e ele deixou o espaço sem entregar a plataforma, dizendo que não era obrigação da construtora entregar com plataforma, né? E assim, tô cansada de ver, de fazer retrofit de pilotis de prédios, onde para a piscina não tem rampa, só tem escada. E nada além, né? Fora o não pensar a própria piscina para o uso dessas pessoas também. Exato. Né? Eles Então, também têm direito como todo. Eles pagam o condomínio, eles compram o apartamento para ter acesso a toda a área de comum. E o pessoal vai envelhecer, né? Até para o idoso descer. Exatamente. Até para o idoso né? também descer fica difícil. Se não tem uma barra de acesso, se não tem... né? Então, assim, é muito importante ver isso. Né? Essa questão de ver toda a acessibilidade do condomínio. Porque, senão, embora a lei seja de 2015, os edifícios atuais, eles têm que se adequar a ela, porque a lei está valendo. Você está falando da lei. Qual lei? De acessibilidade. acessibilidade, a 90/50. Só deixar claro aqui, gente, para a gente deixar. Foi bom a gente. Mais um adendo. É uma norma. Uma norma, Uma sim, norma. uma norma. E a 90/50, ela foi atualizada e de 2015 já foi para 2020. Até 2021, se não me engano, tem uma errata, Tem né, uma Mário? errata. Então, a 2015, Cida, a gente tava... Foi até bom te falar, porque a 2015 a gente está se baseando naquela situação. Exatamente. Naquela situação. Mas já tem uma atualização. Isso. Muito mínima, mas tem. Então, 2020, deixar claro. é isso mesmo. Algumas outras exigências de barra de apoio, inclinação de rampa já foram revisadas. Coisas mínimas, sabe, Jefferson, que eu vejo por aí. Por exemplo, rampa. Quando você tem uma altura superior a 60 centímetros, você tem que ter um anteparo de pelo menos 15 nas laterais. Você quase não vê isso em rampa nenhuma. Desnível de 5 centímetros, você já tem que ter uma sinalização. Exatamente. Então, são coisas que a gente vê na questão da acessibilidade. Se que a gente fosse assim... falar de acessibilidade aqui, a gente vai até amanhã. Exatamente. O que a gente vê de porcaria Não. feita é a falta de respeito. Isso,
Isso não só em relação aos prédios, como em relação à área urbana como um todo. Não, tudo. Falta de respeito. E hoje, com a revisão da norma, né, o arquiteto agora vai ser responsabilizado também, né, nos projetos. Né? Isso já é muito tempo já. Mas agora eles já estão começando a ser mais cobrados, né? Mais cobrados. Cobrados e penalizados. Isso começou em 2015. Isso, né? E até um outro detalhe em relação a isso, que a parte urbana, né? Você vê rampas nas ruas e no meio da rampa um poste. Né? A sinalização em braille. Maceió, ele faz a sinalização, chega num poste. Exato. Maceió é campeão nisso. Impressionante. Mas isso aí ainda vai demorar muito mas está tendo esse movimento agora. E os arquitetos estão vindo aí, graças a Deus, com a consciência muito grande em relação à acessibilidade. Bom, vou continuar falando um pouquinho agora sobre paisagismo. Né? A gente sabe da importância, né? Essa vai para a Cida também, né? Olha, eu sou a Berlinda no momento. A gente sabe da importância do paisagismo, né? O bem que traz para o ser humano em relação à saúde mental, à saúde física. Ao bem-estar. Cida, mata uma curiosidade minha. Paisagismo é uma das minhas áreas de atuação, assim, um dos meus xodós. Por que prédios, por que condomínios não investem em paisagismo? Tem algumas questões, né? Muitas vezes até funcional, tá? Embora e às vezes também de espaço, né? Eu tenho um condomínio que eu trabalho que não tem espaço nenhum assim que a gente possa dizer, aqui a gente vai fazer um paisagismo, vai fazer um jardim, alguma coisa assim, porque parece que assim as construtoras elas estão assim focadas num prédio e num apartamento e não vê essa ambientação, o quanto ela é importante para a saúde mental e bem-estar de quem mora ali. Né? Nem todas as construtoras, viu, Cida? Mas 90% delas, se a gente for fazer uma lista, é nisso aí. A gente vê os prédios todos de Maceió, 90% deles não tem paisagismo, não tem uma estrutura, não tem espaço para fazer isso. Então, assim, o síndico ele começa a adequar aquilo que ele tem para fazer. Né? Onde é que dá para fazer alguma coisa que possa melhorar e que possa ter ao condômino, quando ele entra, encontrar algo que, ao olhar dele, ele já se sinta bem, né? Então, assim, quando a gente tem um condomínio que consegue implantar isso, é muito bom. Quando a gente tem um espaço para fazer isso, é muito bom. Mas quando a gente não tem, por mais que queira, a gente não tem. E isso muitas vezes me dói. Porque, assim, eu olho e vejo assim, poxa, eu queria tanto fazer um jardim e eu não tenho onde fazer um jardim, né? Eu gostaria tanto de fazer aqui um corredor de plantas, mas eu não tenho como fazer um corredor de plantas porque eu não tenho espaço para isso, né? Tem house hoje que, assim, é de 1,20 m. Então, que mal dá para passar um cadeirante? Como é que você vai botar um vaso? Como é que você vai botar alguma coisa? Então, tudo isso atrapalha você. Tem house hoje que você não tem nenhum sistema de ventilação. Sem falar que hoje a maioria dos halls não tem nada. É tudo abafado. Nada, é abafado. Né? Não tem ventilação. Não tem ventilação, é abafado, não tem eu sinto assim que é até insalubre. Eu posso até estar enganada, mas se torna até insalubre em alguns sentidos. Brasília tem muito condomínio clube. Eles investiram muito no paisagismo. Muito legal. Mas aí veio a famosa erro de execução. Não escolheram as plantas corretas. Ou o síndico entra lá, ele se acha que sabe e vai na assembleia e troca aquela planta que não gostou com uma planta que foi estudada para aquela jardineira e bota a outra. Sabe o que acontece? A raiz ela entranha, né, na manta e começa a vazar no apartamento, não, nos carros. Nos carros, porque fica no pilotis. Aí você vê um monte de apartamento, um monte de garagem com calhas aqui em cima do teto. Então, o bem que vem, que é bem-vindo, mas acontece o erro da execução.
a gente cai de novo, né, naquela questão de um determinado, do não ser contratado um profissional adequado para isso aí. Profissional e a empresa habilitada, A construtora, ela faz tudo lindo. Ela contrata um arquiteto paisagista bacana, ela contrata tudo. Aí na hora da execução, o engenheiro lá quer economizar, ele não utiliza aquela especificação, bota outra, aí começa o problema. Ou muitas vezes também é falha de implementação. Então isso é um problema. Imagine, o meu condomínio eu tive que trocar todas as plantas dos vasos. Porque eles colocaram uma planta que era específica para sol. E colocaram lá na sombra. Então, assim, dentro de sombra, de corredor. Então, assim, morreu tudo. Então, em menos de 3 meses, a gente, por mais que tentasse aguar, tentasse aquilo ali, não deu jeito. E não tinha, e é um prédio que não tinha sol o suficiente para a gente botar tudo ali para cuidar. Então, a gente teve que trocar, tristemente, todas as plantas daquele corredor, daquele condomínio, para que ele pudesse ser harmonizado novamente. E quando isso, botam planta artificial também. Também, né? É verdade. E a importância, né, de se contratar um arquiteto especializado, né? Que entenda um arquiteto paisagista. Paisagista, né? Não adianta também o arquiteto de interiores. Vezes, exatamente, né? Porque dentro da arquitetura, justamente isso. Tem as áreas, né? São as suas especialidades, né? E o que acontece muito é que não só em relação a edificações multifamiliares, mas até residências mesmo. Algumas vezes eu já perdi uma concorrência de paisagismo, de projeto de paisagismo, para um jardineiro. Sim. Mas isso é normal, a gente pede concorrência para ser colher. Exatamente. E outra coisa, né? O arquiteto paisagista, ele tem todo mundo acha que o arquiteto paisagista trabalha só com planta verde natural. E o olhar do arquiteto paisagista vai muito além. Eu acho que ele só trabalha com grama e com pingo de ouro. Isso, né? Aqui muita Ixória, né? Ixória, e a mesmice. Então, o que a gente precisa se conscientizar disso, da importância, né, da contratação correta. Ele sabe o tipo de planta, o tipo de raiz, se ela vai se aprofunda ou não. Especifica corretamente um vaso, que a gente se depara muito com um vaso que quebra, porque a raiz da planta não, né? O vaso não suporta. E como eu estava dizendo, o olhar do arquiteto paisagista, ele vai muito além da vegetação. Sim. Por exemplo, nesses halls que vocês falam que não tem ventilação, não tem iluminação, nós dispomos de artifícios, de métodos de criação, onde a gente pode trazer para dentro desses espaços um espaço muito agradável. Hoje a gente tem discutido muito um tema que é chamado de biofilia, né? Justamente a interação de homem e natureza. E a gente consegue fazer isso não só através da vegetação, mas a gente pode trazer vários outros elementos que remetam à natureza, e isso dá essa sintonia homem-natureza em espaços até impróprios, como esses halls escuros. Uma área escura, você vai prescrever aí uma pintura, né? Exatamente. Eu trabalho com uma cor de parede, com um revestimento em madeira, né? Não vamos usar planta plástica artificial, mas hoje a gente tem as preservadas, que são belas, que são plantas naturais que passam por esse processo. Sim. Eu vou dar uma dica aqui. Isso vocês estão vendo aí, a especialidade, né? Vocês viram aí uma aula de paisagismo, galera? Com certeza. Eita, gente, tá muito bom esse bate-papo, mas estamos chegando ao final. Façam. Vamos fazer bis em breve. E antes da gente finalizar, o que é que tira a Cida do sério? O errado. O errado é o injusto e a acusação infundada. Olha. Tá? Então, não diga que eu fiz algo sem eu ter feito. Eu viro uma fera. Não diga que eu fui injusta se você não sabe por que foi feito aquilo. Arengueira. É bem isso, né? E agora eu já esqueci qual foi a outra frase que eu falei. Falou. Mas, enfim, é basicamente isso. Eu acho que... e não diga que eu fiz errado se você não tem conhecimento do que é certo. Sim. É básico.
Então, assim... Falar por falar, né? Falar por falar é muito fácil, mas venha para a minha posição, entenda e conheça. Aí você vai saber se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado. Então, isso sim me tira do sério. Tá? Muito bom. Pavio curto nesse Pavio ponto. curto, né? Arengueira é Mário. Tinhosa, como é Mário? Tinhosa. Tinhosa. E Jefferson? Jefferson sempre é assim, calmo, paciente, tranquilo. Isso faz parte do seu dia a dia como engenheiro Tu achou ele calmo lá em aqui? Aracaju? Tu achou ele calmo? Olha que Ele tava suando ali para falar as palavras. Não, eu sou a pessoa que observa bastante e também, como você já falou, eu só falo se eu tiver certeza, né? Ou eu não vou me meter em algum assunto que eu não tenho conhecimento e nem habilidade para falar daquilo. Não vou me meter em falar em política se eu não entendo política. Isso. E não vou me meter em falar de paisagismo se eu não sou paisagista, né? Eu posso falar que está bonito, né? Eu posso orientar que contrate um profissional para fazer aquele serviço, né? Na inspeção, mesma coisa. A gente faz a inspeção. Eu não sou especialista em estrutura de concreto, mas eu entendo que a estrutura está com problema. Então, eu preciso que seja contratado um parceiro meu para continuar com o laudo, para me ajudar a prescrever o que vai ter que ser feito. Na estrutura tem que fazer reforço, alguma coisa. Eu não vou falar, não, a estrutura vai cair e vão sair do prédio. Não, eu não sou irresponsável, né? Para fazer todo isso. Mundo que vê... Mas tem gente que faz isso. Né? É que todo mundo que vê trinca de 45 fala que tá com recalque. E nem sempre. Nem sempre. E Mário? Mário é... Diga lá. O que eu posso? Qual o seu próximo desafio? Mário, você já tem obras, foi que você disse, em Dubai, no mundo inteiro, na Alemanha. Meu próximo desafio... Qual é o seu próximo desafio, Mário? É fazer uma engenharia melhor no Brasil. É isso. E fazer a engenharia arquitetura ser valorizada. Para não aparecer tanto curandeiro falando as coisas que a gente estuda há muito tempo, para curandeiro sair dando essas receitas mirabolantes aí. É isso que eu tenho que falar para vocês. E eu queria deixar agora, antes de a gente finalizar, um espaço para cada um de vocês deixar uma mensagem para quem está aqui nos escutando. Se vocês tiverem a empresa de vocês, quiserem divulgar as redes sociais, aí fica o espaço para cada um de vocês agora se colocarem e fazer aí essas observações. Se puderem olhar para a câmera ali, ó, que já faz Pessoal, como eu disse para vocês, eu tenho que passar o conhecimento. Nós fazemos mentoria, está aqui 3 mentoradas, 4 mentoradas aqui. A gente dá mentoria para elas. Eu fico orgulhoso de ver eles aqui fazendo uma inspeção predial comigo, praticamente fazendo sozinho. Eu fico orgulhoso de ver isso. Então, o meu perfil é @mario.galvaojr, JR, né? E vocês quiserem entrar em contato, manda um direct para mim. Repetindo, @mario.galvaojr. É isso. Quiser fazer um test drive aí na mentoria, tá aqui 4 mentorados que pode falar por mim. Era isso. Cida? Então, pessoal, o meu Instagram é cida.síndica, né? Lá tem, no meu Instagram tem um caminho na bio para você entrar no site e falar sobre um pouco da sua necessidade, né? E a gente bater um papo e conversar, né? No que eu puder te ajudar enquanto consultoria, vou te ajudar. No que eu puder te ajudar enquanto síndica profissional, eu vou te ajudar. Então, eu estou à disposição, né? E é um prazer para mim poder contribuir com esse mercado, porque eu já fui síndica orgânica e eu sei a dor de cada um, né? E sei também o que é ser síndico profissional. Então, estudem, se especializem, busquem conhecimento e contem com o meu apoio. Muito bem. Jefferson? Bom, eu primeiramente queria agradecer o convite para estar nessa mesa tão seleta, né? E aqui em Maceió. Eu sou de Sergipe, sou de Aracaju, trabalho lá, né? Corrigindo, eu sou de Americana, São Paulo, mas moro lá em Sergipe já há 37 anos. Eu sou sergipano já. Eu trabalho com engenharia diagnóstica, faço essa parte de inspeção predial e de apoio aos condomínios, né? A engenharia condominial, atuando agora, depois dessa mentoria, cada vez mais me especializando para passar o conhecimento. O meu Instagram é @JDL Engenharia Civil. Tem lá meus contatos todos, estou à disposição dos síndicos de Sergipe, da região, aqui de Maceió também a gente vai, já teve convite aí para talvez a gente vai voltar aqui e
à disposição também dos colegas. Qualquer dúvida que eu possa responder, ou se eu não puder responder, eu vou consultar o Mário. E a gente sempre vai... A minha intenção também é da boa engenharia, das boas práticas. Eu entendo que a gente não... No mercado tem muita gente que acha que a gente é concorrente. Eu acho que não, é parceiros. Eu sempre procuro, quando vou fazer vistorias, depender do tamanho ou não, sempre tem um parceiro que eu chamo. Eu não vou abraçar o mundo todo. Se eu tiver 10, 20, 30 convites para fazer condomínio, eu não vou conseguir. Então é melhor que eu chame parceiros e consiga atender todos os 30, ou 20, ou 30. Que venham mais ainda convites. Mas a intenção é sempre essa, sempre ajudar. A gente tem contato aí com os outros mentorados e com outros parceiros. E a gente está à disposição. De novas parcerias, se parecerem também, a gente está à disposição. E o nosso contato está aí à disposição de todos. E, novamente, agradecer essa mesa. A rede social é @JDL Engenharia Civil. Jefferson, Cida, Mário. Um prazer imenso em recebê-los aqui no nosso podcast. Foi muito gostoso o nosso bate-papo, né? Muito esclarecedor. Então, obrigada a todos vocês por essa presença maravilhosa. Obrigada. E a vocês que estão nos assistindo, espero que esse bate-papo tenha sido esclarecedor e que vocês continuem assistindo e compartilhando conosco esses momentos no nosso podcast. Olha. Mário, Cida, Jefferson e todos vocês que estão nos assistindo, faço minha as palavras de Rita. Brincadeira, gente. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. A gente agradece. Agradeço por vocês estarem aqui, estarem dispensando o tempo de vocês, que hoje é muito precioso o nosso tempo. Sim. E você está aqui conosco, dividindo e compartilhando com todos os nossos seguidores esse momento aqui tão agradável. Estamos à disposição sempre. E para vocês que estão nos acompanhando, se ainda não segue a gente, vai lá agora e segue. Segue também a gente nas nossas redes sociais. O meu é renata.renge, ritasouza.arquitetura. Ixi. Deixa eu retificar, toda vez eu erro. ritasouza.arquiteta. Isso. E aí eu também peço a vocês, curta esse episódio. Manda aviãozinho, compartilha. Vamos compartilhar. Salva, enfim, gente, porque é muito importante esse apoio de vocês para que esse programa seja compartilhado com várias pessoas do mundo afora. Isso. Não é isso? Muito obrigada a todos e até o próximo episódio. Boa! Tchau! Tchau. Top!